Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Conexões Ribeirão Preto, o nosso encontro aqui na TV Tati todas as semanas, sempre com uma entrevista de grande interesse da nossa população ribeirão-pretana e sempre com um convidado todo especial, né, que vai nos trazer debate, discussão, conhecimento, enfim. É o nosso encontro aqui na TV Tati 22 e 522 da NET, mas também, né, na TV Tati IN 32.1, na TV aberta, na Rádio 79, no Facebook e no YouTube. E essa semana nós temos aí a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios da Tati o nosso querido Márcio Silva, ele que é professor da Rede Municipal de Ensino da nossa cidade, mestre em Educação e o atual presidente do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Márcio, muito bem-vindo, meu querido. Eu agradeço o convite, Lages. Satisfação estar aqui no seu programa. Agradeço principalmente o espaço pelo tema, né? Educação. O Conselho Municipal tem muito a falar, então é sempre bacana quando a gente tem esses espaços para a gente falar. Muito bom. Ô Márcio, e eu acho que o que está aí mais na ordem do dia, relacionado aí com o Conselho Municipal de Educação, é essa novela que já se arrasta há tantos anos, né? Que é do Plano Municipal de Educação, né? E o projeto está na Câmara atualmente, teve um atropelo, né? Nessa tramitação, que esse projeto deveria ter passado pelo Conselho de Educação e não passou, né? O Conselho que é justamente o espaço democrático da sociedade civil organizada para discutir, para debater, e no caso, né, desse Conselho, particularmente o setor educacional, professores, gestores, alunos, enfim, a comunidade escolar, e esse projeto foi direto para a Câmara, né? Então, você vê que tem aí uma forma pouco democrática desse trâmite. Eu gostaria que você começasse por aí, né? Sua opinião como presidente do Conselho. Afinal, por que esse projeto foi direto para a Câmara e não passou pelo Conselho? E como corrigir essa distorção? É interessante sua colocação, né? Por que o plano não foi submetido à apreciação do Conselho? O Conselho Municipal de Educação é formado por 21 representantes, né, da sociedade civil, sendo professores, pais de alunos, representantes de APMs, conselhos de escola, ensino superior, inclusive pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual da Educação, e, portanto, ele tem esse know-how, esse conhecimento para debater um plano, que é um plano do município, e que pode trazer inúmeras contribuições para, né, o enfrentamento das principais demandas da educação. Nesse sentido, é importante destacar essa posição do governo municipal. Por que atropelar o Conselho? Por que não submeter a um órgão extremamente democrático e com qualidade técnica para discutir esse plano, não é mesmo? Eu acredito que é uma ação que tem um objetivo claro: impedir que a sociedade civil apresente suas contribuições ao Plano Municipal de Educação. Ô Márcio, mas o governo municipal sempre argumenta muito de que a aprovação e a execução desse plano ao longo dos próximos anos acarretaria um impacto orçamentário muito grande para a prefeitura, né? Isso é verdade? Isso não é? Quer dizer, o governo apresenta números para poder embasar essa discussão? Como é que você vê isso? Oficialmente, não. O governo nunca apresentou um estudo de impacto que mostre a inviabilidade do Plano Municipal de Educação que foi formulado em 2015. No final de 2018, eles apresentaram um documento sem embasamento legal, um documento muito pobre de informações e que não foi democratizado. Inclusive, esse documento chegou ao Conselho por via da Câmara Municipal e não diretamente dos representantes do Conselho, e que apresentava um impacto de 410 milhões de reais. Né? Segundo o governo, o plano ele era inviável economicamente. Entretanto, Lages, o plano apresentado agora, o de 2018, ele apresenta um impacto de 669 milhões. Ou seja, ele tem um valor superior ao de 2015. E o governo, quando
contestado, ele alega que não. Né? Essa é a marca do governo atual. Ele sempre nega as informações que ele mesmo, né, apresenta. Por isso, talvez que o prefeito não venha a público, né? Ele manda os seus comandados. Ô Márcio, a gente vê também uma certa linha de continuidade de todos esses problemas que envolvem o Plano Municipal de Educação desde o governo anterior, desde a administração Darcy Vera, as duas administrações Darcy Vera, né? E o governo agora parece que tentou forçar um pouco a barra, né? Exatamente forçando o trâmite direto do projeto para a Câmara, evitando de passar pelo Conselho. Afinal, dentro da Câmara, você pode nos dizer como é que foi, mais recentemente, a tramitação? Parece que a Comissão de Educação da Câmara chegou a chamar algumas audiências públicas para debater o plano no âmbito da Câmara, chamou também para essas audiências a representação da Secretaria de Educação, mas parece que a Secretaria está acéfala, quer dizer, não foi ninguém da própria Secretaria discutir, então isso foi adiado, enfim, como é que está isso lá na Câmara? Pois é, o plano foi protocolado no dia 7 de março, né, na Câmara Municipal. A partir daí, a Comissão de Educação apresentou um cronograma de discussões, né, que seriam realizadas audiências públicas a fim de subsidiar as emendas dos vereadores. Entretanto, nós temos uma lei municipal que determina as atribuições do Conselho Municipal de Educação. Após a formulação deste plano, após passar pelas audiências públicas, esse plano deve ser submetido ao Conselho para que o Conselho analise o plano, emita um parecer, aprove ou não o documento base. E somente após isso, esse plano deve ser enviado à Câmara Municipal. Bom, o governo municipal, ele pulou essa etapa, não é mesmo? Ele não respeitou o cronograma apresentado pelo Conselho Municipal de Educação e entregou o plano diretamente à Câmara. Essa é uma atitude legal, não é mesmo? Nós, enquanto mesa diretora, procuramos o presidente da Câmara Municipal, o presidente da Comissão de Educação, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e apresentamos essas informações. Referendamos com os documentos legais, dizendo, né, da impossibilidade desse documento tramitar na Câmara Municipal. Bom, a CCJ, ela se prontificou a emitir um parecer, analisando todos esses documentos. O presidente da Câmara se colocou favorável ao Conselho Municipal de Educação, né, a partir do momento que ele teve contato com a documentação legal, tendo ciência de que o Conselho Municipal ele é um órgão deliberativo, é necessário que esse documento passe pelo Conselho. O presidente da Comissão de Educação alegou que, enquanto não saísse um parecer técnico da CCJ, ele tramitaria o plano na Câmara, realizaria as audiências, convocaria a sociedade, os representantes da área, para discutir o plano. Na primeira audiência, onde o plano seria apresentado pela secretária na Câmara, a secretária não apareceu. Ela enviou 2 representantes, né? Aquilo realmente foi um sinal de má vontade da Secretaria da Educação, do próprio governo municipal. Entretanto, esse não foi o motivo para que o trabalho fosse suspenso, o plano foi apresentado, embora a Câmara estivesse esvaziada, não houve a participação da sociedade, e na semana seguinte, quando a primeira audiência no primeiro eixo Educação Infantil foi realizada, a Secretaria Municipal de Educação não enviou ninguém, nem mesmo um representante para defender ali aquilo que estava na meta. Diante deste quadro, a Comissão de Educação suspendeu as audiências, né? Nesse interim, né, a secretária pediu o afastamento do cargo, né, ela exonerou e a secretaria ficou acéfala, né? Nesse sentido, hoje, o que nós temos? A suspensão dessa tramitação, nós estamos aguardando o parecer técnico da CCJ e o plano está parado. Lamentável, né? A gente só pode estar afirmando, lamentável como é que as questões de educação do nosso município não se resolvem, entra governo, sai governo, os principais problemas permanecem, né? Ô Márcio, abordando agora outras questões, né? Porque, afinal de contas, o Conselho Municipal de Educação é um órgão
de manifestação das demandas da sociedade civil, é um órgão também fiscalizador que acompanha as ações da secretaria, né? E a renúncia, inclusive, recente da secretária de Educação, acho que demonstra bem essa inépcia, essa falta de acerto, essa falta de perspectiva, de horizonte, aliás, essa falta de projeto de educação, né, da atual administração aqui em Ribeirão Preto. Veja, por exemplo, a questão da falta de professores. Isso é um problema crônico que se arrasta há muitos anos, né? Há aí algumas avaliações de que faltam na rede municipal de ensino cerca de 400, outros falam 500, 600 professores. É um quantitativo muito grande, ô Márcio. Eu queria saber de você, como presidente do Conselho, se esses números são verdadeiros e por que nós chegamos a esse ponto. Afinal de contas, o que está acontecendo na educação, que tem essa demanda tão grande não atendida, principalmente na educação infantil? Como você colocou, é uma falta de projeto, né? Ou uma falta de prioridade. Os números, eles giram em torno de 500 e 600 professores para resolver todos os problemas da rede municipal de ensino. Professor é o básico dentro de uma escola. Sem o professor? Exatamente. Então, se uma secretaria não consegue prover as escolas do básico, que é o professor, você tem uma total falta de comprometimento, uma total falta de projeto para a área, que é uma das mais importantes e que tem o segundo, né, maior orçamento do município. O Conselho tem acompanhado essa questão. Desde o início do ano de 2019, nós temos recebido denúncias de falta de professores. A Secretaria fez uma mudança na grade curricular, mudando, né, as aulas de artes, né? Ela direcionou as aulas de artes para os professores especialistas no ensino fundamental, séries iniciais e na educação infantil, porém ela não contratou nenhum professor. A falha foi na gestão, no sentido de, hoje nós não temos nenhum concurso de PEB 2 homologado, nós não temos nenhum concurso de PEB 3 homologado e nós não temos um processo seletivo para professores 1, 2 e 3. Atualmente, nós temos apenas um concurso para professores, né, de educação básica 1 que atuam na creche de 0 a 3 anos. Portanto, é impossível você fazer um chamamento. Agora, é impossível chamar por quê? Porque não foi feito aquilo que tinha que ser feito. A realização do processo seletivo a tempo e a realização do concurso público a tempo. Aí fica difícil. Constatamos que passou-se mais de 60 dias e passou-se mais de 60 dias é impossível você fazer a reposição dessas aulas. Ou seja, os alunos que estão sem professores em 2019 não terão essa reposição. E, portanto, terão esse prejuízo, né, acumulado aí para o resto do cursos, né? Ô Márcio, mas veja só, em 3 anos, né, ou quase 3 anos do governo Nogueira, não foi construída uma escola municipal. E já existe esta falta de 500 a 600 professores. Então, quer dizer que se fossem construídas as novas escolas, como a demanda está presente aí, constatada até pelo Ministério Público, pelas liminares, enfim, haveria uma necessidade até maior de professores com essas novas escolas? Exatamente, exatamente. Se a gente for analisar também a questão dos professores de apoio para educação infantil... Previstos, inclusive, em leis, em portarias. Exatamente, em deliberações do Conselho, nós teríamos um número muito maior, né? Esse número que nós falamos, ele se concentra principalmente no ensino fundamental, séries finais. Agora, se a gente for analisar desde a educação infantil, a carência é enorme, né? Isso já vem de outros anos, né? Você mencionou, nós temos escolas que não foram construídas e nós temos 2 escolas que já foram interditadas, estamos caminhando para a 3ª escola a ser interditada. Ou seja, esse governo realmente não tem um plano articulado, um projeto para a educação. Ô Márcio, vamos encerrar aqui o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade a essa conversa muito interessante aí sobre educação no município de Ribeirão Preto. Até daqui a pouco. Alô? Pode dizer muito obrigado. Não foi você.
achar que nunca poderá acontecer com você. Retornando aqui à nossa conversa hoje com o professor Márcio Silva, mestre em Educação e presidente do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Ô Márcio, no finalzinho do primeiro bloco, você falou da interdição de 2 escolas, né? E interdição, a pedido do Ministério Público, concedido pela Justiça, a partir do momento que se constatou a completa falta de condições de segurança dentro dessas escolas. Aliás, culminou até com o falecimento de um aluno lá no CEMEI 4, né? o antigo CEMEI 4, na Vila Virgínia. Eu queria saber de você o seguinte: o Conselho Municipal de Educação tem recebido também denúncias nesse sentido? Enfim, os conselheiros têm se debruçado também nessa questão fundamental que é a segurança. Afinal de contas, uma escola que tem centenas de pessoas, centenas de alunos, professores, funcionários, e que não se sentem seguros dentro dessa estrutura, desse prédio, afinal, não dá para fazer um trabalho tranquilo, né, Márcio? Exatamente. O Conselho recebe constantemente, já há algum tempo, denúncias da questão estrutural das escolas municipais. E o Conselho, dentro das suas possibilidades, tem realizado visitas técnicas para analisar o conteúdo, né, o teor dessas denúncias. E tem constatado, sim, falhas grotescas, né, no atendimento. Com a questão da superlotação, ocupa-se cada vez mais os espaços sem as adequações necessárias. Desde a educação infantil, 6, ao ensino fundamental, as nossas escolas possuem graves problemas estruturais. A Secretaria Municipal de Educação tem sido constantemente alertada, oficiada desses graves problemas. Inclusive, no mês de abril de 2018, a secretária esteve no Conselho apresentando o plano de gestão e nessa visita ela apresentou inúmeras reformas que seriam realizadas, em virtude, é claro, dessas questões que o Conselho pontuou ao longo dos últimos meses. Alertou que teríamos um contrato onde seria celebrado uma série de reformas, anunciou no meados do ano passado a reforma de 59 unidades escolares, inclusive uma propaganda que foi veiculada pela TV, por uma revista, pela internet. Nós procuramos saber, diante dessas inúmeras denúncias que recebemos, quais foram as escolas contempladas e os critérios, uma vez que eles anunciaram as reformas, porém não anunciaram quais escolas seriam contempladas. Propaganda enganosa, Márcio? Como é que foi isso? Sim, foi uma propaganda enganosa, porque como nós cobrávamos providências e como a Secretaria apresentou nessa grande ação de marketing a reforma dessas 59 escolas, nós oficiamos, quais são as escolas e qual o critério, uma vez que nós temos prédios aí mais antigos que, teoricamente, não tinham sido contemplados. As obras foram prometidas para julho do ano passado e não iniciaram. Nós tivemos uma reunião em outubro de 2018 com a equipe técnica da Secretaria. A princípio, essa reunião foi chamada para se falar com a própria secretária, mas ela não recebeu o conselho. E nessa reunião, Lages, surpreendentemente, os técnicos da Secretaria afirmaram categoricamente que não era verdade o que foi veiculado. Isso eu posso provar, tá? Isso está em ata, isso foi registrado. E, portanto, o governo mentiu publicamente quando afirmou que teríamos a reforma dessas escolas. Menos de um mês, nós tivemos a interdição da MF Domingos Angerani e 2 meses depois, a morte do menino Lucas no CEMEI 4 Eduardo Romualdo de Souza. E aí culminou com toda essa ação do Ministério Público, que interditou posteriormente agora o SEI, né, a MF Antônio Palocci, e estamos caminhando por uma terceira interdição. Ô Márcio, temos aí a questão da greve, né, dos servidores municipais aqui da cidade, e a gente percebeu, está acompanhando isso aí, né, de perto, que dentre o conjunto dos servidores, a gente tem os servidores da educação como um grupo mais organizado, onde a greve, né, se manifestou de uma forma mais virulenta, uma forma mais forte, né?
E eu acho até que em função de todos esses problemas que os educadores estão enfrentando dentro da escola, né? O que se percebe também é que a pauta econômica, é claro que ela é aflitiva para todos os servidores, inclusive os da educação, mas na área da educação especialmente, a pauta de condições de trabalho, condições de segurança, ela se ressalta muito, né? Em relação mesmo ao que os professores e alunos estão vivendo dentro das escolas, né? O que o Conselho tem visto em relação a isso? Quer dizer, temos um movimento paredista aí dos servidores, em que quase que a educação é a ponta de lança desse movimento. Então, isso também mostra a preocupação dos professores, de toda a comunidade escolar, com as condições de ensino e trabalho dentro das escolas, né? É isso mesmo que você percebe também, essa questão da relação do movimento, de um modo geral, dos servidores, especialmente na área de educação? Sim, Lages, totalmente. Os profissionais da educação estão no seu limite. Os profissionais da educação, eles vêm acompanhando essas questões já há anos, né? Que culminou inclusive com o Plano Municipal de 2015, que era uma resposta a tudo isso. E uma possibilidade de resolver esses problemas. O próprio plano que está na Câmara agora, né? Exatamente. Então, a carência de profissionais, sempre cobrida pelos profissionais que aí estão, a falta de materiais, a falta de estrutura. E quando a gente fala de profissionais, não é só professores. A gente tem carência de agentes escolares, né? Profissionais que atuem ali no auxílio, tomando conta dos alunos em horários extra classe. Falta apoio. Falta uma série de coisas que acabam, né, caindo sobre o profissional da educação. Recentemente, o Conselho foi visitar uma EMEI, ali no Jardim Aeroporto, onde uma funcionária foi brutalmente espancada por uma mãe de aluno. Por quê? A filha dessa senhora estava sozinha e tinha apenas uma funcionária em desvio de função tomando conta do almoço. Quer dizer, a mãe se sentiu que a filha estava ali sozinha, desprotegida, descarregou toda a sua raiva em cima de uma funcionária. E esse medo, né, ele acaba atingindo todos. E aí, quando você quer sentar com o governo para poder colocar a pauta, como a gente vai chegar, né, nos meios para resolver esses problemas, o governo simplesmente se nega a discutir. Então, a greve ela é uma consequência disso tudo. Os profissionais estão ali no meio da trincheira e eles acabam ficando entre governo e comunidade. Lamentável, né? Ô Márcio, o que a gente percebe muito aí, né, na cidade, em relação a essa atual administração, é um governo meio ausente, né? É um governo representado pelo senhor prefeito, assim, como se não tivesse nenhuma identidade com a cidade, como se não conhecesse a cidade, como se não tivesse compromisso com os seus problemas, com os seus desafios, né? E aí, nesse caso, né, você tem, inclusive, também alguns descumprimentos de lei, que eu acredito que, pela sua função fiscalizatória, o Conselho também tem ido atrás, o Conselho também tem se manifestado, né? Eu vejo, por exemplo, denúncias recentes aqui de que a atual administração não está cumprindo a obrigatoriedade do investimento dos 25% do orçamento na educação, né? Isso é verdade? Parece que isso, eu queria saber de você, né, se o Conselho está acompanhando essa questão também do investimento e por que isso vai se repetindo mês a mês sem uma correção, sem uma resolução desse problema? Afinal de contas, se esses problemas existem dentro da escola, esses problemas só vão se resolver se tiver investimento na educação. E nem o mínimo está sendo cumprido, me parece. Como é que é isso, Márcio? Exatamente. O Tribunal de Contas emitiu 3 alertas em 2018, né, apontando que o governo municipal não tem investido os 25% estabelecido por lei. O Conselho ele tem como função fiscalizar a aplicação dos recursos educacionais a cada 3 meses, né, trimestralmente. Oficiamos a Secretaria Municipal de Educação para apresentar essa prestação de contas e eles simplesmente se negam, eles simplesmente ignoram os ofícios do Conselho Municipal de Educação. Nós procuramos a Comissão de Transparência da Câmara e viabilizamos, juntamente com a Câmara Municipal, uma audiência pública para que a Secretaria pudesse apresentar a prestação de contas. Mesmo assim, a Secretaria ignorou totalmente essa ação, ou seja, você tem o alerta do TCE, você tem
o conselho tentando visualizar o que e para onde está indo esse dinheiro e a secretaria não apresenta. Em consequência, nós temos essa falta de professores, problemas estruturais e uma série de outros problemas que assolam a rede e o governo simplesmente faz cara de paisagem. Ô Márcio, já está no finalzinho aí do nosso programa, mas ainda gostaria de saber o seguinte, lá no Conselho Municipal de Educação existe a representação do governo. Existem representantes ali da Secretaria de Educação, me parece que de outras secretarias também, né? Ainda mais agora que esse atual governo, o anterior também, já insiste tanto naquela questão de paridade de representação, sociedade civil e o poder público, né? Afinal, esses representantes do governo no Conselho, eles representam de fato o governo? Eles levam para lá as explicações que são pedidas, os documentos que são exigidos, enfim, como é que está essa questão da composição do Conselho, principalmente em relação à representação do governo? O Conselho Municipal ele passou por uma eleição da mesa diretora no mês de agosto e, infelizmente, a gente constatou uma fraude onde o governo tentou montar uma fraude, exatamente. Então até isso também. Eles tentaram, coagiram uma menor, no sentido a própria secretária participou desta fraude, tentando coagir uma menor para que pudesse compor a mesa diretora. Essa farsa foi desmascarada na eleição e, consequentemente, o governo foi se retirando aos poucos do Conselho. Atualmente, a gente não tem a participação dos representantes da Secretaria Municipal de Educação no Conselho Municipal. Márcio, mas eles nem vão lá nas reuniões? Não. No ano de 2019, por exemplo, a gente não apareceu nenhum representante? Nenhum representante. Muito sério isso. E, é claro, nós temos que autuá-los, né? Eles vão trocando os representantes, porque sabe que o regimento permite que a gente possa trocá-los e, assim, eles têm conduzido a postura frente ao Conselho. No fundo, Márcio, é a falta de treino, a falta de convivência, a falta de compromisso com a democracia. Você concorda com isso? Plenamente, plenamente. E talvez a má vontade, né? Porque ali no Conselho nós vamos questionar e é claro que a gente não vai trazer apenas a nossa opinião, a gente vai referendar aquilo que a gente cobra, né? Lamentável. Mais uma vez eu digo aqui, lamentável. Exatamente. Ô Márcio, eu agradeço muito sua presença aqui, eu acho que sua participação foi muito legal no nosso programa, esclareceu muita coisa, né? E é um programa assim que o entrevistado fica bastante à vontade para responder, né? E enfim, eu acho que é esse o nosso objetivo, levar conhecimento, informação para os nossos telespectadores aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, falar da educação é algo extremamente importante, uma vez que é o nosso futuro, né? É o nosso presente. Sem dúvida. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Muito bom. Encerramos aqui mais uma vez o nosso Conexões dessa semana, né? Prometendo voltar aí com uma outra entrevista, um convidado todo especial para essa entrevista na próxima semana, né? Muito obrigado e até lá.